Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube de Vídeo, ao quinto episódio desta temporada. E hoje, tal como eu tinha prometido no passado episódio, vamos falar de A Wanda, um filme alemão de 2008, realizado por Dennis Genzel. Antes de mais, eu gosto sempre de justificar porque é que escolhi o filme, portanto, o filme que vai ser analisado neste episódio. Gosto sempre de justificar a minha escolha. E portanto, A Wanda é um filme que eu já assisti há uns anos, assisti há cerca de 5 anos, numa aula de psicologia. Já nem sei muito bem porquê, eu acho que estava relacionado com as emoções, porque este filme também tem essa vertente das emoções e também da forma como certos meios podem também levar à aderência a este tipo de movimentos. E eu estava a assistir a este filme, e na altura eu gostei bastante dele. E estava a pensar em que filmes é que podia trazer para esta temporada, tendo em conta aquilo que é o mundo atual e aquilo que está a ser a atualidade. Eu gosto sempre de fazer esta ponte entre o cinema e a atualidade. Acho que o cinema também pode ter esse papel de ajudar-nos a compreender a realidade. E tendo em conta que é um ano em que nós tivemos, portanto, eleições em Portugal e com o resultado que tivemos, vamos ter importantes eleições na América, portanto, nos Estados Unidos da América, e com um candidato em específico que tem comportamentos e tem uma base eleitoral que se assemelha de certa forma a algumas das coisas que vemos neste filme. Acho que faz sentido trazer um filme deste género. Portanto, acho que também faz sentido com aquilo que é a coerência desta temporada. Tivemos um filme mais político logo a abrir a temporada, no segundo episódio, e depois também tivemos outras questões que eu fui abordando ao longo desta temporada. Portanto, deste ponto de vista, acho que faz sentido e mais que se justifica a escolha deste filme. Então, antes de mais, eu até gostava de retomar essa ideia de já o ter assistido. Eu lembro-me que na altura eu gostei muito do filme, e eu acho que nesta segunda vez que estava a assistir eu percebi que o filme tem alguns defeitos, digamos assim, ou algumas coisas menos bem conseguidas, e isso faz com que eu também agora tenha uma posição mais crítica em relação a ele. Não obstante ser um filme que nos ajuda a compreender certas questões e continua a ser um filme basilar relativamente a isso. Aliás, é um filme que eu por acaso estava a fazer uma breve pesquisa. Gosto sempre de fazer a pesquisa sobre este tipo de filmes deste tipo de filmes não, gosto sempre de fazer a pesquisa para preparar os episódios, e estava a perceber que existem até muitos trabalhos académicos sobre ele. Portanto, o que demonstra que é um filme bastante importante. Eu na altura gostei muito dele, mas eu acho que nesta segunda vez que assisti não gostei tanto. Acho que o filme tem algumas coisas menos bem conseguidas e que eu também vou explorar. Portanto, também ao fim de 5 anos também e com outra bagagem, acabo por perceber as coisas de uma outra forma e ter uma opinião um bocadinho mais crítica sobre elas. Também é interessante percebermos isso. Mas bem, então eu agora queria falar um bocadinho daquilo que deu origem a este filme e depois vou falar um bocadinho do enredo. Portanto, este filme é baseado num experimento real que ocorreu nos anos 60 nos Estados Unidos. O experimento teve como mote a pergunta se podia haver outra vez um fascismo ou algum regime semelhante ao nazi. Portanto, até acho que até o experimento até era mais baseado nas questões, na retórica mais nazi do que propriamente nas questões fascistas, se bem que ambos tenham bastante afinidades. A verdade é que ainda há algumas diferenças, não muitas, mas existe. E portanto, um professor nos Estados Unidos quis testar isso. Ora, o que o professor reparou é que ao final de uma semana o experimento estava a fugir fora do controlo e portanto teve que dar por terminado. Ele anos depois ele até colaborou na produção deste filme, e ele anos depois até disse que prejudicou os alunos e que não voltaria a fazer nada do género porque foi um tipo de abordagem a um momento histórico que não foi muito bem conseguido, porque acabou por colocar vários alunos em risco e as coisas estavam a fugir bastante de controle. Penso que ele um dos alunos até o estava a perseguir, portanto, que é equivalente àquilo que é essa personagem equivalente ao Tim no filme.
mas ele percebeu que aquilo estava a fugir fora de controle, e acho que até houve alguém que estava a produzir explosivos, portanto a coisa estava mesmo a fugir de controle, e ele deu por terminado. Mas ele colaborou ativamente na produção deste filme, embora exista também um livro, The Third Wave, que não é da autoria deste professor, é da autoria de Todd Strasser, que foi lançado nos anos 80, e depois ainda existiu um outro filme nos anos 80 na América. Mas sim, este filme, A Onda, é um filme alemão e, portanto, acabou por ter quase 50 anos de distância, quase 40, 50 anos de distância, e também se passa num país completamente diferente, ou seja, a América, nos Estados Unidos não tiveram a experiência do fascismo, embora tenham existido alguns movimentos, mas nunca teve uma presidência abertamente fascista, enquanto que a Alemanha também teve um regime claramente fascista, autoritário, fascista não, pronto, o nazifascismo não é tudo a mesma coisa, mas tem bastante afinidades, e faz sentido também um filme deste género passar-se na Alemanha, na minha perspectiva, porque acaba por também, porque muitas vezes nós temos a ideia, e se bem que o filme já tem uns 16 anos, 17 anos, o mundo já mudou muito ao longo destes 17 anos, estas quase 2 décadas. E hoje em dia nós já temos, portanto, a extrema-direita já está em vários parlamentos europeus, tem atingido resultados que já não via desde o seu auge no século passado, e naquela altura a pergunta de se podíamos viver um novo movimento fascista fazia mais sentido do que hoje, porque eu acho que hoje nós estamos cada vez mais próximos dessa realidade do que se estava naquele período. Mas eu acho que um filme deste género, à luz da época, faz mais sentido ser na Alemanha, porque é um país que tem um passado muito mais próximo a isso do que propriamente os Estados Unidos, embora também sejam agora falando não tanto do filme, mas falando mais do experimento, o experimento seja mais interessante perceber nos Estados Unidos porque não existiu essa tradição. E portanto, são duas abordagens diferentes, mas na minha perspectiva, acho que este filme é mais vantajoso passar na Alemanha, porque por causa dessa mesma questão. E de facto o filme é lançado em 2008, como eu já disse, e portanto tudo começa numa semana especial, que era a semana do projeto do escolar, um projeto de turma, digamos assim, e em que um professor que é anarquista, o Rainer, interpretado por Jürgen Vogel, o Rainer Wagner, acaba por ficar encarregue da cadeira de autocracia, ou seja, a cadeira de ditaduras, digamos assim. E ele contra a sua vontade, porque um outro professor lhe roubou a cadeira que ele queria, que era a cadeira da anarquia, porque ele tinha um passado ligados a movimentos anárquicos, ligados aos ocupas, e portanto ele tinha uma ligação emocional a esse tipo de cadeiras. Mas ele acabou por perder a cadeira e acabou por ficar na disciplina da autocracia. E então ele vai percebendo ao início, quando está a tratar da turma, que a turma não está a ligar, a turma não está tão interessada naquilo como poderia estar. E então ele adota um método completamente distinto, ou seja, ele começa por reorganizar a sala toda, ou seja, deixar aquela postura mais descontraída e coloca uma postura mais, digamos, mais disciplinada, e depois introduz alguns mecanismos de disciplina, como por exemplo os alunos tratarem por Sr. Wagner, por eles se levantarem para falar com ele, por terem uma certa postura sentados. Portanto, ele introduz a disciplina e ele acaba por perceber que isso tem resultados e vai estendendo o seu projeto até atingir o auge até ao final da semana. Ou seja, o filme começa na segunda-feira e termina no sábado. E portanto, ao longo dessa semana as coisas vão sendo, digamos, cumulativas, ou seja, primeiro é esta questão da disciplina, depois criam uma saudação, que é uma onda, ou melhor, primeiro até criam um nome e depois um logotipo, depois uma saudação, que é a onda, depois tem uma vestimenta própria, que é uma camisa branca, e rapidamente vai-se formando um espírito de grupo. Desta turma destacam-se essencialmente 3 alunos: Marco, interpretado por Max Riemelt, Carro, interpretada por Jennifer Ulrich, e Tim, interpretado por Frederic Lau. Eu vou começar por falar de Marco, porque é talvez a personagem assim mais... Destas 3 é que não tem tanto para falar, mas é interessante ver a sua evolução ao longo do filme. Ele é um desportista, ele vem de uma família desestruturada, a mãe dele, portanto, eu lembro que há uma cena em que aparece a mãe dele a beijar um miúdo um pouco mais velho que ele. Ele é namorado da Carro, que é outra personagem relevante que eu vou falar em seguida,
E ele, apesar de ter esta família desestruturada, vê na família da namorada digamos, um porto seguro e vê no pai dela uma figura paterna. E ele vai acabar também por aderir bastante a esta onda e vai acabar por. Ou seja, esta onda vai acabar por degradar a sua própria relação. Ele vai bater na namorada porque vai se tornar agressivo. Se bem que esta personagem, na minha perspectiva, eu acho que tem um desenvolvimento muito estranho. Porque eu acho que há, ou seja, eu compreendo que o filme, e é este ponto, vai ser o meu ponto também crítico, eu compreendo que o experimento real tenha fugido do controle muito rapidamente, mas a forma como isso é passado para o filme é tudo muito, muito abrupto, ou seja, no momento nós vemos ele bastante agressivo, a trair a namorada, primeiro vemos ele a trair a namorada, depois vemos ele a ser muito agressivo, e depois de repente vemos um arco de redenção em que ele pronto, ele de repente torna-se o salvador e vai avisar o Rainer que aquilo está a fugir tudo do controle. Eu acho que é tudo. Eu acho que o problema do filme é uma questão de subtileza, ou seja, tipo, acho que é tudo muito abrupto. Se fosse tudo muito mais subtil, muito mais calmo, as coisas passavam com mais facilidade. É assim, eu compreendo que o filme é curto, tem 1h30, 1h40, portanto não dá para estarmos aqui a insistir muito, mas às vezes eu acho que, por exemplo, a forma como as personagens mudam de ideias é tudo muito, muito abrupto, e acho que o Marco é a materialização disso, muito à semelhança também da sua namorada, ou seja, a Carro era outra personagem que estava muito motivada ao início com a proposta de Rainer, ela participava muito nas aulas, mas de repente, porque não se gosta de ver de camisa branca, ela de repente muda e não gosta de se ver de camisa branca, rejeita usar essa camisa, e então ela vai com uma t-shirt de uma outra cor e o Rainer completamente, ignora-a completamente. E então ela a partir daí torna-se uma oposicionista ao movimento. Eu acho que também é tudo assim muito rápido, é tudo muito, digamos, quase muito, que eu acho que não vi noutra expressão à cabeça, parece tudo muito água com açúcar, ou seja, parece muito aquilo, uma coisa muito morangos com açúcar, que num dia apetece uma coisa, no outro dia apetece outra. Eu acho que a Carro é assim tudo, ou seja, a motivação para ela se tornar uma oposicionista é tudo um bocadinho fútil, muito, assim, muito fútil, não tem outra perspectiva, e eu acho que isso acaba por retirar alguma seriedade ao filme. E acho que a forma como há estas mudanças no caráter das personagens não é uma coisa que eu achasse que tivesse particularmente bem conseguido, e foi talvez uma coisa que eu da primeira vez não reparei, mas desta segunda vez eu reparei. Mas se eu agora critiquei muito estas personagens, ainda que tenham alguns elementos interessantes, há uma personagem que para mim é talvez a melhor personagem, a par de Rainer, é a melhor personagem deste filme. Portanto, o time interpretado por Frederick Lau é um miúdo completamente desajustado da turma, desajustado da sociedade, ou seja, de sociedade nem digo bem da sociedade, ou seja, ele é um miúdo com falta de atenção, digamos assim, nem é uma questão de ser desajustado, é mais uma questão de falta de atenção. E ele percebe ele percebe não, ele tenta se integrar na turma, tentando, por exemplo, vendendo ganza aos colegas para tentar se integrar na turma, porque ele é um bocadinho o patinho feio, ele é posto à margem, ele é o estranho. E depois temos esta dimensão na escola onde ninguém lhe dá atenção, onde não tem grandes amigos. Em casa a situação não é muito diferente, ou seja, a família não lhe dá muita atenção, o que é visível, por exemplo, uma cena em que ele está a contar muito empolgadamente o que é que aconteceu na primeira aula do projeto, e a família não lhe dá atenção completamente nenhuma. E ou seja, o time acaba por ser uma pessoa que vai aderir com grande fervor com grande fervor e que fervor a este tipo a este movimento, não a este tipo, a este movimento, porque percebe que ali não há uma desigualdade, ou seja, em que todos eles estão num espírito de grupo, ou seja, há uma unidade entre eles ali são todos iguais, acreditam todos no mesmo projeto, querem todos levar algo a bom porto, e ele percebe que ali que tem ali pessoas que no fundo o integram, ou seja, aquele movimento torna-se algo inclusivo e não exclusivo, ou seja, o time acaba por perceber que ali tem, se quisermos ver isto numa palavra melhor, percebe ali que tem uma família, que tem ali um grupo de amigos, porque o espírito de grupo vai existir, e ou seja, é por isso que ele acaba por aderir de uma forma muito grande àquilo, até porque o próprio Rainer tem uma forma de dar uma aula que dá atenção a todos os alunos, e isso é muito importante para que ele se sinta, no fundo,
ou seja, é alguém que não tinha holofote e de repente alguém lhe dá um holofote. E é muito. Eu acho que o Tim é talvez a melhor personagem deste filme. Primeiro, o desempenho do ator é fenomenal. Mas depois a própria personagem está muito bem construída, é uma personagem muito interessante e que eu acho que é aquela que tem mais chumbo e que sobretudo é aquela que é mais coerente. Eu acho que Carro e Marco, ainda que sejam personagens que têm alguns pontos interessantes, principalmente a Carro, porque depois se torna oposicionista e é algo muito interessante, mas mas acabam por ser personagens muito mal construídas, que têm mudanças muito rápidas de personalidade, de pensamento, e que eu acho que isso não acaba por não ser muito verosímil. Ainda que eu compreenda porque é que existam algumas dessas mudanças. No caso de Mark eu compreendo, porque lá está, ele vai se integrar de tal forma naquilo que vai acabar por ser contaminado, digamos assim, por aquele espírito. Mas o caso de Carro é tudo muito fútil, lá está, e eu acho que é isso que me faz ter uma outra perspectiva que não é muito positiva, digamos assim. Mas enfim, então o que é que a Onda nos pode dizer sobre o passado e sobre o presente ainda? Ou seja, eu vou começar por falar um bocadinho sobre o passado e depois vou falar um pouco, ou tentar falar um pouco sobre o presente e como é que a Onda, eu já dei assim um mote no início, mas agora vou desenvolver um pouco essa ideia, mas eu já vou começar pelo passado, porque por lógica cronológica faz mais sentido. Então, na minha perspectiva, e na perspectiva de quem assiste este filme, claramente, há uma inspiração nas práticas e nas ideias do nazifascismo. Primeiro, nós podemos perceber que os alunos têm consciência porque é que este tipo de alunos, quando digo alunos estou a falar das personagens, porque é que este tipo de movimento surge. Ou seja, estes movimentos surgem na consequência da Primeira Guerra Mundial e depois de tudo o que vai acontecer. Ou seja, a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, vira de pantanas completamente. Portanto, e no caso dos predadores, no caso alemão, ainda que a Alemanha, a República de Weimar, tenha durado ainda tenha durado algum tempo, a verdade é que a República de Weimar vai ser muito turbulenta, vai ter vários assassinatos de políticos, portanto, vai ser um período de grande instabilidade política, económica também, uma grande crise, uma grande hiperflação, e portanto é uma altura que vai ser propícia à formação destes movimentos. E depois ainda há uma outra dimensão que eu estava a esquecer aqui, é que muitos destes países que vão experienciar este tipo de fenómenos, e mesmo aqueles que depois não vão ter a ascensão deles porque vão ser impedidos muitas vezes por frontes populares ou por governos de junta salvação, como no caso inglês, são países que vão ter a figura do ex-combatente e que vão alimentar de uma primeira fase este tipo de movimentos. Ou seja, este caldinho de instabilidade política, de instabilidade económica, portanto, de desigualdades sociais, vai contribuir na sequência do pós-guerra, e depois temos toda a gente se recorda da questão da Grande Depressão, se bem que a Grande Depressão, verdade seja dita, já existiam alguns movimentos autoritários nessa época na Europa, portanto a Grande Depressão não causou a ascensão de movimentos autoritários ou de tipo nazi ou fascismo, ou quando não junta tudo isto. Portanto, há uma consequência da Primeira Guerra Mundial e que depois ainda vai haver um tempo que vai sendo tudo atenuado, mas a verdade é que as origens encontram-se no imediato pós-guerra. Nós temos que nos lembrar que no caso, por exemplo, italiano, logo em 1922 nós temos a marcha sobre Roma em que Mussolini acaba por chegar ao poder e depois já há fraudes eleitorais e portanto percebemos que este tipo de movimentos não começa na década de 30, começa ainda na década de 20. No caso alemão, os nazis só chegam ao poder de facto nos anos 30, mas a verdade é que Hitler já tinha sido preso, é aí que ele escreve o livro dele, o Mein Kampf, e Hitler também participou no Putsch de Munique, é aí que ele depois acaba preso e depois escreve o livro. Portanto, não é a Grande Depressão, mas de facto o quadro de desigualdades sociais, de pessoas que são completamente ignoradas e que são párias da sociedade, acabam por aderir a este tipo de fenómenos, os desempregados. E depois há ainda uma outra dimensão que neste filme, obviamente, que não sendo um filme histórico, é mais um filme que se baseia num experimento, há ainda uma questão que muitas vezes os grandes poderes económicos acaba por aderir a este tipo de fenómenos e vai financiá-los.
no caso italiano, numa primeira fase, este movimento tem umas origens mais nas camadas mais baixas, mas de repente vai se tornando mais elitista e vai ser financiado, e o caso alemão é a mesma coisa, vai ser financiado por grandes grupos económicos que temem a ascensão, por exemplo, de movimentos do tipo socialista, do tipo comunista, e portanto vê neste tipo de movimentos, um antídoto. E depois com as consequências todas que vai ter, e muitos deles vão ser vítimas do seu próprio medo, ou seja, vão financiar e vão acabar, por exemplo, no caso alemão, muitos judeus acabam por financiar numa primeira fase e depois acabam como acabam, porque toda a gente se recorda o que é que os nazis fizeram aos judeus. Portanto, há esta ligação, e a formação deste tipo de movimentos é assim muito estranha, muito estranha, digamos assim, estranha entre aspas, é assim muito complexa, mas que vale a pena recordar. E sim, mas há essa consciência no filme de que este tipo de movimento surge muitas vezes por causa das injustiças sociais, das desigualdades sociais, e isso é logo uma das primeiras coisas apontadas por ele, porque Reiner faz essa pergunta. Ora, mas uma outra questão que eu acho que isto está mais ligado à questão que este tipo de movimentos faz, que é a ideia da disciplina, ou seja, nós olharmos muito, por exemplo, para as paradas que os nazis faziam, que os fascistas faziam, é tudo muito coordenado, é tudo muito, não há ali espaço para erros, é tudo ali, é quase como se fosse quando se faz aqueles movimentos das bandeiras e que as pessoas viram para outras bandeiras, não sei se me estou a saber explicar, mas é tudo muito coordenado, não há espaço para falhas, e é isso que Reiner vai tentar implementar na sala de aula, ou seja, uma coisa é a disciplina, como eu já referi, a questão da postura, do tratamento, ou seja, há ali uma superioridade dele perante as massas, digamos assim. E ou seja, o Reiner também só consegue fazer isto porque ele é alguém que é respeitado, ou seja, ele é uma figura respeitada, ele é uma figura querida dos alunos, e ele vai conseguir implementar-se e conseguir ascender ao poder, digamos assim, porque os alunos acreditam e confiam nele. Ele vai instituir essa disciplina que também se assemelha um pouco, ou seja, neste filme não há ainda movimentos paramilitares, mas portanto, há alguma base, digamos, militar, digamos, esta questão da alteridade é disciplina, ou seja, por norma, se nós olharmos para os exércitos, se olharmos para movimentos, para o exército, podemos usar o exemplo do exército. O exército há uma disciplina, há uma hierarquia, há uma postura, há uma forma de tratamento que não pode ser desrespeitada, e é aquilo que se passa dentro da sala de aula de Reiner, ou seja, eles ali têm que respeitar o professor, têm que se levantar, têm um certo tipo de postura, têm um certo tipo de tratamento, e portanto essa lógica mais, ainda que não haja referências diretas ao militarismo, há algumas das suas ideias nele. Outra questão que está mais ligada à estética e portanto à imagem de marca deste tipo de movimentos autoritários, fascistas, nazis, é a questão da estética, ou seja, a questão da roupa. Eles usam todos a mesma roupa, e esta questão da roupa é muito importante, porque esta questão da roupa liga-se a essa questão da desigualdade social, ou seja, o liberalismo social, o liberalismo económico, o liberalismo político vai começar a ser mal visto na década de 20 e na década de 30, porque é incapaz de dar resposta aos problemas das pessoas. O individualismo acaba por ser algo completamente rejeitado por estas sociedades, ou seja, começa a ser altamente criticado, e portanto muitos daqueles que eram liberais naquele período são criticados por isso mesmo, porque são pessoas fracas que estão a enfraquecer a nação, que estão a criar quadros de desigualdade social, porque há muito apelo às massas, e por isso acaba por se falar muito deste tipo de problemas. E o liberalismo económico e por consequência o liberalismo político, que estão ligados um ao outro, são vistos como grandes maus da sociedade, e alguns dos seus valores, como o individualismo, a liberdade e blá blá blá, pronto, as pessoas sabem a missa toda, são mal vistos. E portanto esta questão de usarem todos camisa branca no filme também pode ser vista nessa questão de não só criar um espírito de grupo, ou seja, ali são todos iguais, mas é precisamente uma resposta a essa desigualdade. Ou seja, se são todos iguais, isso também se tem que estender à estética, ou seja,
há uma imagem de marca, ajuda a identificar quem pertence ao movimento, e é por isso que depois quem não usa a camisa é rejeitado, é posto lá, mas também cria um espírito de grupo por isso mesmo, mas também cria um quadro de que ali são todos iguais, que ali todos estão a pensar na mesma coisa, que estão... no fundo, que estão dentro do mesmo grupo e, portanto, é um quadro igualitário, digamos assim. Depois há a questão do nome, ou seja, o nome dá também uma identidade a este grupo e o nome acaba por se traduzir, ou melhor, o nome acaba por ser refletido não só no símbolo, portanto, que é uma onda. Eu acho que este nome acaba por ser muito interessante porque o nome a onda é, no fundo... acaba por submergir aquilo que eram os valores do passado, digamos assim. Aliás, há uma coisa muito interessante que por acaso que eu achei muito interessante, que ainda ligada à questão da postura, é que muitos deles criticam a falta de disciplina, a falta de autoridade, ou seja, essa ideia que está tudo uma bandalheira, usando uma expressão mais do povo, digamos assim. Eles acham que está tudo uma bandalheira, e até mesmo a Carro, que tem uma família mais liberal, acaba por achar que faz falta uma autoridade porque os irmãos fazem tudo o que querem, ou seja, os irmãos dela fumam com 12 anos, supondo eu que eles têm 12 anos, se não tiverem menos. E portanto eu acho que essa ideia de submergir os valores do passado também acaba por se refletir no nome e depois na restante simbologia, portanto no símbolo que adotam e na forma de tratamento. Bem, uma outra coisa que ainda podemos ligar a estes movimentos fascistas é também a existência de um inimigo. Numa primeira fase, o inimigo é os alunos da anarquia, ou seja, a aula da anarquia, porque, no fundo, o Rainer queria se vingar do outro professor que lhe roubou a aula, e então o que ele faz é obrigar, entre aspas, ou diz aos alunos para baterem com os pés em cima, baterem com os pés no chão com força, que é para, no fundo, incomodar os alunos que estão imediatamente abaixo, no piso de baixo. Ou seja, os alunos da anarquia são o primeiro inimigo. Depois, esta forma como eles também criam um inimigo com a anarquia vai se estender para o mundo real, digamos assim. Eles também vão começar a entrar em confronto, os membros da onda vão entrar em confronto com os anarquistas da cidade, e, portanto, eles transpõem aquilo que é o inimigo dentro da escola para fora da escola. Um outro inimigo que nós podemos identificar a seguir é os rivais do jogo de polo aquático, e por último é também a dupla Mona e Carro. A Mona era uma aluna que claramente de esquerda, portanto alguém que não se revia naqueles valores e que rapidamente vai identificar que aquilo vai ter um grande problema no futuro, e então ela vai se opor e vai sair logo rapidamente da aula porque vai perceber que aquilo vai dar para o torto, e ela e a Carro depois vão acabar por ser ativas oposicionistas e que vão sendo perseguidas pelos membros da onda. E, portanto, esta lógica do inimigo é muito semelhante àquilo que acontecia no nazifascismo, ou seja, havia um conjunto de membros da sociedade que punham em causa a nação, punham em causa aquilo que os nazis e que os fascistas estavam a construir. E aqui é mais ou menos a mesma lógica, ou seja, eles percebem que aquelas pessoas estão a pôr em causa, que são mentirosas, portanto que são pessoas que só querem denegrir a imagem deles e que no fundo estão a destruir aquilo que eles estão a construir. E depois há uma linguagem muito violenta, digamos assim, eles querem mesmo esmagar os inimigos, e a onda vai se levantar contra eles, e portanto há essa lógica de destruir os inimigos, que é um pouco a lógica que os nazis e os fascistas tinham, ou seja, os nazis vão ver nos judeus e noutros membros da sociedade, por exemplo, ciganos, homossexuais e por aí adiante, portanto, aquelas pessoas que não entravam, não encaixavam no ideal de alemão que os nazis tinham, são pessoas para ser destruídas, para ser exterminadas. Portanto, no caso dos judeus e no caso de outros membros da sociedade, vai haver mesmo algo que é os campos de concentração e o extermínio, a solução final, com aquilo que ficou conhecido como a solução final, o extermínio de milhares de pessoas. E, portanto, nós percebemos que esta lógica de existir um inimigo e destruir um inimigo também está presente neste experimento. Estas foram assim as ideias gerais que eu retirei. Existem muitas outras e podia estar aqui a explorar mais algumas questões, mas também para não estar aqui a amassar muito, mas estas foram as principais ideias, e eu acho que este filme consegue transmitir esses pontos-chave. Às vezes é um bocadinho difícil de os identificar, mas se nós
pensarmos um bocadinho, nós acabamos por perceber que aquilo que está a ser demonstrado tem um outro objetivo e tem muitas ligações com aquilo que é a própria história da Europa e aquilo que foi a realidade. Eu agora queria passar à segunda parte da análise que tinha projetado, portanto, perceber se este filme ainda hoje nos consegue dizer alguma coisa sobre o mundo atual e sobre os movimentos pós-fascistas que existem, pós-fascistas e nazis que atualmente existem. Antes de mais, eu queria fazer aqui um esclarecimento acerca do conceito de pós-fascismo. Portanto, muitas vezes ouve-se falar do neonazismo e do neofascismo. Esses termos existem, de facto, são dois conceitos válidos, mas para o mundo atual e para certos movimentos que eu vou citar em seguida, faz sentido usar o pós-fascismo. Porquê? Porque, ou seja, porquê? Convém esclarecer qual é a diferença entre os dois conceitos. Portanto, o neofascismo e o neonazismo são organizações, movimentos, partidos, tudo o que seja, que são herdeiros diretos do fascismo. Ou seja, do fascismo como aquela forma que conhecermos nos anos 20, 30 e 40. Mas são partidos e movimentos que surgem no imediato pós-guerra, portanto até à década de 60. O pós-fascismo é aquilo que caracteriza os movimentos, por exemplo, como hoje temos o trumpismo, o bolsonarismo, o Chega em Portugal, o Vox em Espanha e por aí adiante, que são movimentos que, não sendo herdeiros diretos ou naturais, se quisermos usar esse termo, do fascismo, são ou vão buscar ideias e vão buscar práticas a esses movimentos e esses partidos do passado, se quisermos dizer assim, e tentam, portanto, transpor com as diferenças para o mundo atual. Por exemplo, hoje em dia, nós se olharmos para um Chega, para um André Ventura, nós não vemos ele usar um fato de militar, por exemplo, e isso era uma coisa que caracterizava os líderes fascistas em Portugal não. No caso português, o fascismo tem as suas particularidades, e o caso, aquilo que nós conhecemos como salazarismo, nunca usou propriamente ou pelo menos Salazar nunca se apresentou como um líder fardado, até porque a própria estética que ele adotava era completamente distinta, mas essa questão da estética é algo que eu quero falar mais à frente. Mas voltando a essa ideia, ou seja, eles vão repescar algumas ideias e tentam enquadrá-las no mundo atual, mas não são movimentos que são herdeiros diretos, se quisermos dizer assim, são diferentes, é por isso que usa-se o termo pós-fascismo, porque já tentam trazer um outro tipo de práticas e outro tipo de comportamentos que, embora que existam sempre afinidades, mas completamente, não é completamente distintos, mas relativamente distintos, é talvez o melhor termo para caracterizar este tipo de fenómenos. Mas pronto, eu acho que este filme, tendo sido lançado em 2008 e já tendo passado em 16 anos, obviamente que não é um filme totalmente atualizado, digamos assim. É um filme que ainda que, se quisermos perceber alguns dos fenómenos do fascismo e se quisermos perceber algumas daquilo que são as linhas gerais dos comportamentos dos movimentos fascistas, dos partidos fascistas e nazis, ajuda-nos a perceber, eu acho que fiz assim um bom resumo daquilo aqueles pontos que o filme toca. Mas para compreender o mundo atual, eu acho que hoje é mais complicado, porque em 16 anos muita coisa muda, e se nós olharmos para a política, hoje em dia as coisas já estão um bocadinho distintas. Portanto, aquela pergunta se hoje em dia era possível existir fascismo, eu acho que hoje em dia é mais fácil nós respondermos isso. E eu acho que a resposta é sim, principalmente por estes movimentos pós-fascistas que eu citei. E acho que o filme, na altura, tinha uma proposta bastante interessante, porque naquele período já existiam, obviamente, esse tipo de movimentos, os neonazis e os neofascistas, e aliás, há uma coisa que o filme toca, porque é um filme alemão e fala muito da parte leste do país, que era a parte da antiga RDA, portanto, a parte que estava mais afeta à União Soviética.
É uma parte que quando se deu a reunificação alemã, em 91, penso eu, 90, 91, agora está-me a falhar a data, o muro cai em 89, mas eu sei que é em 90, em outubro de 90. Em 90, 91, portanto na transição do ano, é uma parte que foi prometida uma integração na parte, digamos, mais desenvolvida, que era a parte ocidental, mas a verdade é que foi uma parte que foi deixada completamente de lado e é uma parte onde as injustiças sociais e as desigualdades sociais, as questões que foram muito bem apontadas pelos alunos deste filme, é que leva a que muitas vezes adiram a movimentos mais extremistas e é feita essa referência e muitas vezes a parte do leste é vista como um gozo e este filme deixa intervir a própria forma como os alemães, uma nação, portanto pessoas que partilham, portanto, de uma mesma cultura, de uma mesma língua, acabam por ter uma guerra entre si e acabam por ver a parte leste, que é a parte menos desenvolvida, de uma forma bastante negativa e isso é algo que é muito explorado por esses movimentos mais extremistas, nomeadamente, portanto, há partidos de extrema-direita na Alemanha, ainda que a Alemanha lide de certa forma melhor com o seu passado do que muitos países europeus, mas a verdade é que esses fenómenos existem e estão a ganhar um grande peso mesmo num país em que só haver uma apologia direta ao fascismo, só entre aspas, eu estou a dizer só porque eu estou a olhar muito para o caso português em que é muito permeável a um certo tipo de comportamentos e a um certo tipo de opiniões sem que a polícia atue. E no caso alemão não, no caso alemão muitas vezes ter certas expressões pode dar pena de prisão e bem, porque a liberdade é algo que custa a ganhar e a liberdade a liberdade e a democracia deve ser preservada e se há pessoas a pôr em causa isso, portanto, acho que se deve atuar e nesse sentido a Alemanha tem um comportamento distinto de muitos países europeus que são muito menos, mas tem um comportamento distinto, mas a verdade é que não impede que esses movimentos existem, que existe esse paradoxo, bem que eu penso que recentemente houve um partido de extrema-direita lá que foi criminalizado ou foi desmantelado porque porque era fazer apologia direta ao nazismo e ao fascismo, mas por acaso não tenho a certeza, mas sei que existe um outro que até tem bastante peso. Mas sim, a parte a leste é muito mais permeável a esse tipo de movimentos e de partidos, porque lá está, existem desigualdades sociais e foi uma parte que foi deixada para trás. Eu recentemente fiz um trabalho sobre a queda do Muro de Berlim e por acaso é uma coisa que eu não tinha a noção, ou seja, o grande bastião da extrema-direita é precisamente lá, nesse país, não é nesse país, nessa região, que hoje em dia já não é um país, hoje em dia faz tudo parte da Alemanha, mas sim, porque foi deixado para trás e isso acaba por ser algo que no fundo impacta, porque lá está, as desigualdades sociais e o próprio discurso deste tipo de movimentos apela a essas pessoas, porque o desemprego é maior e é maior, essas pessoas são vítimas muitas vezes de discriminação pela forma como falam. Essa região muitas vezes tem um poder de compra muito mais baixo do que a região ocidental e portanto são tudo fenómenos que contribuem para o aumento de partidos mais extremistas e de extrema-direita e portanto acho que é talvez o exemplo mais claro que se pode dar relativamente a isso. Mas agora, saindo um pouco do âmbito alemão, eu queria falar um pouco da existência de inimigos, ou seja, que essa é muito bem explorado neste filme, ou seja, a existência de alvos e de pessoas que são para ser eliminadas. Hoje em dia isso também existe nos movimentos de extrema-direita, e nomeadamente a ideia de que, por exemplo, hoje em dia fala-se muito das pessoas islâmicas, os muçulmanos, que vêm para cá e, portanto, estão a fazer substituição populacional, uma teoria conspiracionista. Temos muitas vezes os alvos apontados a pessoas de esquerda, feministas, muitas vezes também a feministas, que para ser feminista não é preciso ser de esquerda ou ser de direita, mas muitas vezes a feministas, se bem que muitas vezes as pessoas que são mais atacadas são aquelas mais afetas à esquerda, pessoas LGBT e pessoas LGBT há também, eu acho que nas pessoas LGBT há diferentes graus, porque acho que hoje em dia muitos destes movimentos já conseguem
aceitar minimamente, e digo aceitar aqui com muitas aspas, eu acho que isto até é uma coisa bastante polémica, mas se consegue aceitar, entre muitas aspas, a homossexualidade. Eu acho sinceramente que é uma aceitação muito cínica, ou seja, uma aceitação porque viram primeiramente usá-los para a comunidade mais fragilizada dentro da própria comunidade, que é a comunidade trans. E acho que vira-se muitos alvos para essas, porque sabe que muitas vezes dentro da própria comunidade há quem, há quem seja, portanto, contra as pessoas trans e contra a sua luta de direitos, de uma forma bastante hipócrita, fazendo aqui um juízo de valor. Na minha perspectiva, acho que as pessoas LGBT devem ser muito mais unidas. E acho que haver muitas vezes pessoas homossexuais que são contra e criticam, contra e que muitas vezes apoiam discursos transfóbicos, para mim é algo inconcebível. E de facto, eu sei que muita extrema-direita vira-se primeiramente para essa comunidade e em seguida quer-se virar também para os bissexuais, para os homossexuais. E eu acho que esta aceitação é toda muito cínica. E portanto, eu acho que a existência de um inimigo hoje em dia também é bastante visível. Mas outras notas que eu tirei para além destas duas ideias que se ligam ainda ao passado foi a referência à despolitização. Portanto, ao passado não, porque eu falei da questão da Alemanha de Leste, portanto é algo que ainda hoje se verifica, atenção. Portanto, eu falei estas coisas do passado, que se ainda hoje, o que é que muitas vezes alimenta este tipo de fenómenos, que é a ideia muitas vezes das desigualdades, e no caso alemão há um caso bastante prático, e depois a ideia, portanto, dos inimigos e daqueles que devem ser eliminados. Mas existem outras questões que não são abordadas no passado, que é a ideia da despolitização. No princípio do filme é logo feita referência à ideia da despolitização, que os jovens hoje em dia não têm nada que acreditar, e que isso acaba, ou seja, eu acho que a despolitização acaba por alimentar de certa forma este tipo de fenómenos, porque também contribuem de forma indireta para as próprias desigualdades, no sentido em que se as pessoas se escusam de manifestar se estão descontentes, é assim, eu acho que no caso português nós obviamente assistimos a uma despolitização que é as pessoas deixaram de acreditar no sistema, ou uma boa parte das pessoas deixaram de acreditar no sistema, ainda que hoje nas últimas eleições tenhamos tido uma quebra na abstenção, mas a verdade é que ainda é algo muito ligeiro. Eu acho que as pessoas começaram-se a escusar de ir votar, ao contrário daquilo que acontecia no princípio da democracia, e isto é um fenómeno que acontece em vários pontos da Europa, que é sim, o caso português é particular. Eu quando faço referência ao início da democracia é o caso português a partir de 64, mas a ideia da abstenção é algo muito, muito comum ao mundo euro-americano, e isso acaba por levar a que muitas vezes as pessoas não só acreditem no sistema, mas também leva muitas vezes a que os governos se escusem de ouvir as pessoas, da vontade popular, não é? As pessoas acabam por não se manifestar, acabam por não reivindicar os seus direitos. Pronto, é como se estivessem a aceitar tudo passivamente, o que não é verdade, porque eu acho que as pessoas, basta ouvir algumas conversas e percebe-se que as pessoas não estão propriamente contentes. Mas eu acho, por exemplo, no caso da crise de 2008, e que em Portugal durou até 2014, portanto, havia uma relativa politização com as manifestações, portanto, as pessoas iam para a rua porque estavam descontentes com o modo de vida. Portanto, nessa altura ainda houve algumas questões, mas a verdade é que a abstenção continuou a aumentar ao longo dos anos. Portanto, hoje em dia as pessoas também não são sindicalizadas, e isto é um movimento que vem desde os anos 80, portanto, e não é à toa que estes movimentos têm vindo a crescer desde o princípio do século, e de uma maneira, e nestes últimos anos, desde a crise de 2008, de uma forma exponencial, no caso português. Portanto, basta ver que em 2019 tínhamos um deputado do Chega, em 2021 tínhamos 12, em 2024 temos 50, portanto, em 5 anos cresceu 5 vezes. Portanto, 5 vezes? Não, 50 vezes. E, portanto, percebemos que o grau de descontentamento em que as pessoas estão, porque muitas vezes os partidos tradicionais não sabem dar resposta às pessoas, e as pessoas acabam por se virar para este tipo de fenómenos que muitas vezes estão aí contra elas, mas que por desinformação, por uma comunicação social que se escusa das suas responsabilidades, acaba por aderir a estes movimentos de uma forma não é bem contraproducente, mas é uma forma, portanto, muitas vezes ao engano,
há quem seja eleitor do Chega por convicção, e do Chega e dos outros por convicção, mas também há uma boa parte da massa que também não é propriamente por convicção e por descontentamento, é quase como um voto de protesto. Um voto de protesto pode sair muito caro. Eu queria responder à pergunta que dá a moto a este filme, se hoje em dia era possível existir um fascismo. Eu acho que esta pergunta é muito mais fácil de responder do que em 2008. Tivemos uma crise económica em cima, tivemos uma pandemia e temos assistido e temos os resultados das eleições. Portanto, talvez em 2008 as coisas fossem um bocadinho diferentes e este filme e este experimento tinham uma razão de ser. Hoje em dia, se calhar já não fazia sentido fazer uma onda com o mesmo propósito, talvez com outros, não sei. Talvez ou por outros demonstrar quais são os efeitos, porque acho que este filme demonstra como é que as massas aderem a este tipo de partidos, movimentos, mas também demonstra também quais são os efeitos, obviamente que neste filme com uma forma exagerada, não é? Portanto, que leva à morte de uma das personagens, o Tim, mas a verdade é que este filme hoje em dia, partindo desta premissa, já não faz tão sentido, mas talvez a ideia das consequências de uma forma mais trabalhada talvez fizesse sentido. Mas sim, eu acho que hoje em dia nós não somos imunes a este tipo de fenómenos, e basta ver o Trump que pode ser novamente eleito, o Bolsonaro, o Chega, o Vox e tantos outros exemplos que temos pelo mundo fora, que este tipo de movimentos pode voltar com uma roupagem diferente, com um discurso atualizado aos tempos modernos, mas com a mesma essência, uma essência xenófoba, racista, portanto machista, homofóbica, transfóbica e por aí adiante. Talvez até hoje em dia talvez tenhamos mais a questão da transfobia, mas que tem todas essas particularidades e aliás um discurso que vai também para além destas questões, também vai um discurso antiliberal, anti-individualista e por aí adiante. E hoje em dia nós temos este tipo de figuras que estão a ganhar relevo e que são figuras que manipulam os seus eleitores e manipulam muitas vezes, até mesmo não só os eleitores, porque hoje em dia nós também temos o fenómeno das fake news, em que as pessoas, muitas vezes até as mais informadas, muitas vezes até podem cair neste tipo de notícias, e as próprias redes sociais hoje em dia dominadas por multimilionários que têm objetivos políticos muito claros, que é o caso do Elon Musk. O Elon Musk é alguém que está do lado do Trump. Ainda esta semana tivemos, portanto, a entrevista com ele, portanto, isso foi no princípio desta semana. Temos a entrevista com ele, portanto, temos o discurso de ódio, que é o discurso de ódio para umas coisas, mas o discurso de ódio não serve para outras, nomeadamente as outras normalmente é sempre o racismo, o machismo e a xenofobia e por aí adiante, portanto, coisas que se calhar judicialmente, ou melhor, são crime nos códigos penais, mas no caso do Twitter parece que é um mundo à parte, que esse tipo de expressões e espalhar notícias falsas acerca de certas comunidades, aparentemente isso não é crime, mas outras questões muitas vezes indefesas são consideradas discurso de ódio, portanto, não sei, e portanto eu acho que hoje em dia nós e qualquer pessoa, mesmo quem não é subscritor deste tipo de movimentos, não está imune a ser influenciado, e portanto muitas vezes isto é tudo, é por isso que eu digo, este filme pode permitir fazer uma análise muito extensa, porque isto é tudo muito, muito interessante, e eu acho que este filme até fica muito pela rama na questão, mas ajuda a esclarecer-nos sobre certas questões, e este problema das fake news e dos problemas de sermos manipulados tem a ver com essa questão da comunicação social, tem a ver também com essas próprias figuras, ou seja, são figuras que de certa forma têm um certo carisma, podemos falar nisso, obviamente que estão ali cerçados numa máquina propagandística muito bem trabalhada, e que bem trabalhada hoje em dia. Nós pensarmos há 8 anos, o Trump e o Bolsonaro há 6 já espalhavam fake news. Aliás, o Bolsonaro, toda a gente se lembra do WhatsApp e das fake news, e portanto vocês têm uma máquina de propaganda muito bem oleada, mas eu acho que hoje em dia, nestes últimos 6 anos, portanto 8 para o Trump, 6 para o Bolsonaro, as coisas ainda mudaram mais, e temos redes sociais, plataformas com milhões de utilizadores,
a darem palco a a certo tipo de coisas que há 8 anos que eram impensáveis, mas que já aconteciam, mas que não com esta dimensão, não é? Eu acho que estas figuras têm o seu carisma, têm essa máquina de propaganda. E se nós quisermos fazer uma ponte entre o Reiner por exemplo, o Trump e o André Ventura, que são pessoas que, por exemplo, o caso do Reiner, se nós pensarmos, é um professor carismático, é um professor que toda a gente gosta, que é o professor fixe, é o professor anarquista e o professor do desporto. Portanto, alguém que os alunos confiam, que já conhecem de outras paradas, entre aspas, e que eles acabam por gostar e que depois também tem uma própria postura, uma própria oratória, uma própria retórica, acaba por influenciar as massas. E o Trump e o Bolsonaro, no Bolsonaro sim também, e o André Ventura, e eu vou usar mais os exemplos do Trump e do André Ventura, que são figuras que, no caso, por exemplo, do Trump, toda a gente conhece o seu percurso. O Trump não é uma figura que veio da política, ele assume-se como um homem não político. O que não é um discurso muito diferente se nós pensarmos, por exemplo, de Salazar, que era alguém que ele não era político. O Salazar é alguém que era professor e que vinha fazer as contas certas e, portanto, era alguém que estava a fazer o certo e que vinha salvar a nação. O Trump é alguém que vem fora da política, é alguém que estava no mundo do showbiz, portanto, ele era apresentador de um reality show, o Aprendiz, e era uma figura que, esteticamente, se nós olharmos para ele, é uma figura marcante, ou seja, tem aquele tom alaranjado, tem aquele estilo de cabelo, e estas questões estéticas é muito importante, ou seja, isto acaba por criar uma imagem de marca. O Reiner é mais ou menos a mesma lógica, ou seja, o Reiner é um professor fixe, ele é o professor que tem tatuagens, é o professor que se veste de uma forma distinta dos outros, e isso é muito importante para os alunos acabarem por o verem de uma outra forma, e portanto nós às vezes esquecemos, se bem que nós pensarmos no Trump, desculpem, o Trump não se veste muito diferente dos outros políticos, mas tem um discurso e tem uma história e portanto tem um percurso completamente distinto, ou seja, que acaba por perceber que esta pessoa é diferente e muitas vezes é uma questão de imagem, mas também uma questão de propaganda. E nós pensarmos, por exemplo, o caso do André Ventura é mais ou menos a mesma lógica, se bem que o André Ventura ele já estava inserido no meio político, mas o André Ventura comentava futebol na CMTV há cerca de 6 anos, portanto, o que o levou, o catapultou para a fama e para a ribalta, com muito apoio da comunicação social, foi o facto de ter dito a questão dos ciganos nas eleições para a Câmara de Louros em 2017, e foi isso que o catapultou, e depois foi entrevistado por tudo o que era jornal, porque finalmente vamos ter um partido de extrema-direita em Portugal e, portanto, a comunicação social neste país ficou louca com isso. Mas o André Ventura também é alguém que é distinto dos outros, de certa forma, se bem que eu acho que esta questão da imagem não está tão bem trabalhada como os outros, porque no fundo o André Ventura continua a fazer parte do sistema, é uma pessoa que vem da mesma do sistema e que, portanto, veste-se de uma forma igual a tantos outros. Mas o caso do Trump é talvez aquilo que nós nos podemos segurar mais, porque o Trump é distinto dos outros e, de facto, acaba por ser alguém que acaba por manipular tantas pessoas, e vemos, por exemplo, a questão da orelha, e depois tudo o que o Trump faz é tudo uma questão de quase de uma peça de teatro, toda muito bem trabalhada, a questão do tiro, e depois a imagem que ele criou à volta da orelha, em que os eleitores estavam a usar, os eleitores e apoiantes, estavam a usar a orelha com ele, estavam a usar a orelha com o penso, portanto era uma coisa completamente, parece de loucos, parece de sair de um filme, mas que lá está, é os efeitos destas pessoas que manipulam. E o Reiner é mais ou menos a mesma lógica, o Reiner é distinto dos outros professores, e eu acho que isso acaba por contribuir para que ele seja alguém que manipula as pessoas. Eu acho que é assim, o caso do Reiner, quando falámos desta questão dele manipular as pessoas, ele manipulou de uma forma inconsciente, porque eu acho, é a minha perspectiva, acho que o filme não dá a perspectiva do que ele é culpado conscientemente, mas também ele também demorou muito, no fundo, a atuar contra aquilo que estava a acontecer, portanto, não sendo um cúmplice ativo, foi um cúmplice passivo e que não deixou aquilo adensar. Por exemplo, quando o time vai para a casa dele, ele não faz nada. Mas lá está, esta ideia de que o Reiner acaba preso
porque no fundo foi um cúmplice passivo daquilo tudo, daquela situação, e culminou na morte de alguém. Mas lá está, eu acho que o filme não dá essa questão do culpabilizar, mas ao mesmo tempo nós percebemos que muitas vezes tudo aquilo pode fugir fora do controle. Ainda que eu historicamente acho que tanto Hitler como Mussolini sabiam e estavam perfeitamente cientes daquilo que estavam a construir, aquilo que estavam a montar, e que aquilo fugiu do controle de uma forma, na minha perspectiva, não estou a falar da questão da guerra, mas porque a guerra houve uma altura que de facto sim saiu do controle, porque a megalomania de Hitler acabou por levar ao seu próprio fracasso, mas um, eu falo muito toda aquela máquina que ele montou. Eu acho que fugiu do controle de uma forma que já estava prevista e que eles não fizeram nada para impedir. E o caso do Reiner, ainda que seja de uma forma micro, ele acaba por ser moralmente culpado da morte do time porque ele não fez nada para impedir aquilo. Ou seja, por muito. Eu não acho que o Reiner tivesse um objetivo muito claro de fazer algo, de criar de facto um movimento. Acho que o poder, houve uma altura que o toldou, e a forma como, por exemplo, ele ignorava a carro, a forma como ele falava para certos alunos, e isso levou a que o poder lhe subisse à cabeça. Mas ele não tinha propriamente, eu na minha perspectiva, a personagem não tinha propriamente um objetivo de construir nada a sério. Aquilo era no fundo no âmbito escolar. O que eu acho que ele fez foi ignorar todos os sinais em que aquilo estava a fugir de facto do controle. No jogo do polo aquático já dava a entender que aquilo ia acontecer alguma coisa, porque eles estavam completamente fora do controle. O time ter subido aqueles andaimes todos para pintar a onda, o símbolo da onda, numa catedral, penso que aquilo era uma catedral, é também um reflexo que aquilo estava a fugir de controle. E ele foi muito permissivo a deixar que, de repente, o movimento saísse daquelas quatro paredes em que ele construiu aquilo tudo. Mas eu acho que é mais ou menos esta a ideia. Eu acho que agora vou concluir o episódio, porque eu acho que este episódio foi talvez mais diferente até agora, porque eu acho que fugiu um pouco do âmbito do filme, mas eu acho que o meu objetivo era mesmo pensar a realidade através deste filme e como é que a história, como é que a história e o presente se podem ligar a este tipo de filmes. Eu vou obviamente recomendar a Onda. Eu acho que é um filme que ajuda a perceber a forma como as massas se comportam em relação a este tipo de fenómenos, e ajuda também a percebermos também quais são as linhas gerais. Obviamente que este filme não vai ensinar tudo sobre aquilo que é o fascismo. Eu próprio, que estudo história, muitas vezes tenho certas dificuldades, o nazi e o fascismo, tenho certas dificuldades em perceber como é que certas coisas funcionam, mas a verdade é que este filme ajuda a perceber as linhas gerais, e acho que é um filme que pode ajudar a quem tenha interesse em perceber certas questões ligadas ao fascismo, a percebê-las. Eu não tenho assim mais nada a dizer sobre a Wanda. Acho que disse aquilo e disse muito mais do que aquilo que queria. E portanto só me resta despedir e anunciar o próximo episódio, aquilo que vou falar no próximo episódio. Vamos continuar nesta linha da história e vamos falar de um filme de 2019, 1917, que ganhou o Oscar em 2020. É um filme que eu nunca assisti, mas tenho muita curiosidade, porque vejo muitas reviews boas acerca dele e acho que posso fazer aqui uma coisa muito engraçada. Se eu agora fui assim muito aos anos. Por acaso tinha sido interessante ter feito 1917 antes deste, portanto tinha sido assim uma linha cronológica mais coerente, mas eu agora queria retomar um pouco, queria ir um bocadinho atrás para perceber para falar de certas questões acerca da Primeira Guerra Mundial. Eu por acaso não é algo que eu propriamente aprecio, a Primeira Guerra Mundial. Não é um tema que me fascine. Já gostei menos, vou ser muito sincero, mas também já gostei mais da Segunda Guerra Mundial, a uma altura que tinha assim uma panca pela Segunda Guerra Mundial quando li o Diário de Anne Frank. Mas a Primeira Guerra Mundial tem alguns pontos bastante interessantes e nós somos muito herdeiros, ainda que o mundo já mudou muito no século passado. 1989 e depois 1991 são 2 anos importantes para percebermos a forma como o mundo ocidental e o mundo todo mudou,
mas nós ainda hoje temos algumas ideias daquilo que foi 1917 e 18, portanto 18 que é o armistício, e eu acho que é muito importante nós pensarmos a Primeira Guerra Mundial a partir do cinema, e existem vários filmes sobre a Primeira Guerra Mundial. Existe um livro fantástico que é Oeste Nada de Novo, que deu origem a um filme e que foi nomeado aos Oscars em 2022, que é um filme fenomenal, e o livro é muito bom. Mas existem muitas coisas sobre a Primeira Guerra Mundial, mas eu vou pegar neste exemplo primeiro porque eu nunca assisti ao filme e portanto acho que vai dar para fazer assim uma coisa engraçada. E depois também acho que também é uma obra que é reconhecida e que tem bastante qualidade. Portanto, sem mais nada a dizer, eu regresso no próximo dia 30, portanto, para mais um episódio do Clube de Vídeo. E portanto, até lá. Tenham umas boas 2 semanas.